Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, estamos iniciando aqui mais uma série de 3 estudos, onde nós vamos estudar, pessoal, o Evangelho de Marcos, né? Tá aqui o tema, o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos começar estudando a primeira lição aqui dessa série de 13 lições, que é o princípio do Evangelho. Qual é o princípio? Tá faltando a gente estudar o princípio de muitas coisas, né, pessoal? Qual é o princípio do dízimo das ofertas? Qual é o princípio do imposto de renda? O princípio do IPVA? Temos muitos princípios que estão sendo esquecidos, né, pessoal? Então, eu espero que você esteja animado aí para acompanhar aí durante 13 vídeos essa sequência de conteúdos onde nós vamos conhecer mais esse livro, né, escrito pelo Marcos. Vamos conhecer inclusive o Marcos, né, que é o escritor, né, desse livro. Beleza, pessoal? Nós teremos aqui o quarteto completo, o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, André, não evangelista, e eu que sou o Lúcio Valentim, que vou estar aqui com vocês nas perguntas para a discussão. Beleza, pessoal? Nós continuamos com o mesmo formato das séries anteriores. Nós teremos aqui os estudos diários com cada um. Na sexta-feira eu trago as perguntas para a discussão e também teremos os comentários, que o pessoal gosta dos comentários, né? Lembrando que o nosso vídeo é capitulado, então você pode assistir as partes conforme sua disposição de tempo agora, beleza? Não se esqueça, pessoal, se você gosta desse conteúdo, curte estudar a Bíblia aqui com a gente, deixe o seu joinha, é muito importante, se inscreva no canal, acione o sininho para que você fique alerta aí para receber todos os novos conteúdos que nós lançarmos aqui na plataforma. Beleza, pessoal? Então, vamos que vamos! Pessoal, vamos nesta parte do vídeo onde você participa, onde você faz o conteúdo, trazendo para nós aqui os comentários, beleza? Nós temos no pódio, né, os 3 primeiros a comentarem. O Ricardo comentou aqui, o Ricardo não vale café com leite. Temos a Regiane Alves, temos o Genésio Mioto e a minha sogra, a Esmeralda Viana, já atingiu o pódio, acho que pela primeira vez ou uma segunda vez. É isso aí, pessoal. Mas o que eles nos dizem então? Vamos ler aqui. Regiane Alves, boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas, feliz sábado. Genésio Mioto, agora sim chegamos a uma nova lição, é um novo trimestre que vamos aprender muito também sobre o livro de Marcos. Então fica aqui uma pergunta, quem escreveu o livro de Marcos? Ó, a pergunta já do Genésio Mioto. Vamos aprender sobre isto e muito mais, que Deus seja louvado, beleza? Esmeralda Viana, oi povo de Deus, boa tarde, atrasada ainda pegou pódio aqui, né? Que lição, e deixou um monte de coraçãozinho aqui. Continuando aqui, em quarto lugar, temos aqui, feliz sábado, Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus faça presente neste momento. Maria José Bezerra, aqui de Florianópolis. Que legal, Maria José, obrigado aí pelo seu carinho. Acho que é a primeira vez que a Maria José de Florianópolis comenta, já deixando de onde ela é. Então, pessoal, aí um abraço para os nossos amigos que gostam de estudar a Bíblia aí em Floripa, né? A gente chama de Floripa aqui. Jorge Nelson Santos diz assim, boa tarde, feliz sábado. Não sei se o meu comentário chegou até vocês ontem, quando eu estava escrevendo pela primeira vez. Bom, no final o irmão errou o texto e falou Apocalipse 10:1, quando na verdade era Mateus 10:1, mas tudo bem, passou. Agora é bola para frente e vou ter que ver esta última aula assim que chegar do Concílio de Anciãos e Esposas. Também participando o Jorge Nelson, né, ancião. Aqui na AOP, né, a Associação Oeste Paranaense, também tivemos esse encontro. Que bom, né? E ele continua aqui dizendo, Jorge, desde já desejo a todos os anciãos e as anciãs um feliz dia daquele que substitui o pastor no pastoreio das suas ovelhas. Parabéns a todos os anciãos. É isso aí, Jorge Nelson Santos. Não deixou de onde que é, mas tudo bem, um dia a gente lembra. Silene Serrão, essa lição trouxe muita aprendizagem, esclareceu muita dúvida, né? Eu sou Silene Serrão, de Macapá, no Amapá. Por favor, Silene, coloque aqui, Macapá, no Amapá, para eu lembrar, um dia eu decoro, que nem eu já decorei de alguns. E Genésio Milton ainda complementa aqui com alguns comentários extra, ele diz assim, eu comentei no início, né, mas eu estava almoçando, agora que eu vou assistir no YouTube que passa na TV. A minha mensagem foi gravada, né, no dia 22, é isso aí. E ele diz assim, eu ouvi o pedido da Beth Souza, né, de oração. Estou orando pelo seu pedido de oração. Beth, também lembrei essa semana, ouvindo, né, os comentários, me coloquei também na presença do Senhor e estava orando
por você, que a Beth pediu oração. Joivaldo Santos, boa tarde, irmãos, como estão as coisas? Estudar a Bíblia é uma bênção, como disse o Marcos, né? Já estamos em festa, esperando pelo estudo do livro de Marcos. Que o Espírito Santo continue abençoando cada membro do canal, em nome de Jesus. É isso aí, Joivaldo Santos, iniciando uma nova série. Vamos aprender ainda muito mais sobre o livro, sobre o Evangelho, né, de Marcos. A Lucimi Pereira, desculpe, vixe, atrasei-me, hein? Eu estava por aqui, oh my God! Me ajude a entrar na lição da Escola Sabatina na hora certa. Bom fim de sábado a todos. Não se preocupa, Lucimi, é legal da plataforma, o vídeo fica aí disponível para que você possa acessá-lo no melhor momento aí da semana, tá? Agora sábado de manhã não, sábado de manhã nós temos horário certinho para a gente recapitular isso nas nossas bases, nas nossas classes, né? Quem não é adventista, fica o convite, né, para participar aí dessas mini classes, né, onde nós discutimos, né, o que nós aprendemos aqui durante a semana. Heloísa Richard, é isso mesmo, Heloísa Richard, feliz semana. Eu sou Heloísa Richard de Santa Maria Madalena. Nestou no pódio, porém vitoriosa por aprender com vocês, amados. Isso aí, Heloísa, né? Não importa, né? Pódio é só uma brincadeira que a gente coloca aqui, né, para destacar aqui, mas importante é que você está firme e forte aqui estudando a palavra de Deus. A Edilza Nascimento, vídeo curtido, compartilhado, feliz semana a todos. A Lucimi Pereira também, Lucimi colocou aqui, ó, sou de Boa Vista, Ribeirão Grande, São Paulo. Boa Vista, Ribeirão Grande, São Paulo. Ribeirão Grande eu não conheço, hein? Conheço Ribeirão Preto, inclusive tem vários amigos adventistas lá, mas Ribeirão Grande, legal. Boa Vista, a igrejinha de Boa Vista. Canal Lições Fortes da Bíblia, né? Olá, boa semana para vocês, meus queridos irmãos. Deus abençoe e proteja todos nós no estudo da lição. Esse aqui é o Jorge, que eu lembro que ele é o Jorge e a Carmen, mas eu lembrei de memória hoje. Jorge da Lições Fortes, coloca aqui se não esqueço. A Lucimi Pereira, ela criou, além do CCC, né, que é o curtido, comentado e compartilhado, ela criou assim, o CCCA, curtido, comentado, compartilhado e amém. É isso aí, Lucimi. Temos aqui também o Casimiro que sempre comentando conosco, obrigado. O nome dele completo é Engrácia Casimiro Canducha. Vou chamá-lo de Casimiro, que é mais fácil para mim. Então, Casimiro, obrigado pela sua companhia todos os sábados aí, sempre deixando aquele alôzinho. Amém. Que Deus vos proteja de todo mal. Foi bom fazer parte do estudo das lições durante esses 3 meses. Obrigado pela maneira sábia que detalharam as lições em cada semana. Até aqui o Senhor nos ajudou. Exatamente, Casimiro. Estamos firmes e fortes, aprendendo, compartilhando e vivendo o Evangelho. Maria Eloide de Souza, boa noite, meus amigos, Deus abençoe nossa semana. Alexander Ribeiro, infelizmente chegou o fim, mas já estamos num novo começo, né? Isso aí é muito lindo, né? Deus nos dá a oportunidade de cada dia recomeçar, e a lição da Escola Sabatina, cada 3 meses, recomeçamos um novo tema. A Diana Rodrigues Nunes, Diana Rodrigues Nunes, bom dia, nunca comento, realmente, Diana, acho que é a primeira vez que eu estou lendo seu comentário aqui, porque sempre vejo domingo e outros dias, mas para ajudar esse canal a crescer, pelo menos um oi, eu sempre comentarei, vocês dão grandes explicações das lições. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, de Canoas. Legal, é isso aí. A Diana já comentando, colocando que é de Canoas, Rio Grande do Sul. E ela disse que é de Guajuviras. Guajuviras, a igrejinha, o bairro, né, de Guajuviras. Sempre vejo até o final, CCC, opa, com essa mão, CCC. Sempre estou assistindo outros canais. Vocês são os primeiros que estou comentando porque eu assisto mais na TV. Sempre estou orando por cada canal para fortalecer. Sei que não é fácil, não é mesmo, Diana, não é fácil, né? É um compromisso, mas é gostoso fazer parte, principalmente quando a gente recebe o comentário, ver que nosso trabalho, nosso esforço de produzir, de preparar e não ficar só com a gente, né? Porque a gente estuda a lição para nós, mas compartilhar com vocês e ver que estamos ajudando muitos outros também nessa caminhada. Obrigado, Diana, pelo comentário. E é isso aí, deixa só um oizinho, não faz mal, não está com tempo. Oi, valeu, um abraço, já ajuda o canal. Maria Feitosa, feliz sábado, meninos, que Deus continue abençoando vocês. Compartilhar, né,
E ela colocou o CCC aqui. Valeu, Maria Feitosa também, sempre comentando conosco. A Adriana Kuhn, as vistas estão ruins. Olá, querido Quarteto Pastores Virtuais, foi um privilégio estudar a lição com vocês e passou rápido, assim como os eventos finais serão, né, que todos estejamos preparados ao lado de Jesus. Desde já eu agradeço e já digo que estamos juntos na próxima lição e conto com vocês. Uma ótima semana, que Deus continue abençoando a todos vocês. Fui até as perguntas lá finais do tchau tchau do Lúcio, lá no final do vídeo. Cadê o João Cavaco? Volta, João Cavaco, já estamos acionando a missão de resgate, hashtag cadê o irmão João Cavaco, que sumiu, né? Mas é isso aí, Adriana Kuhn. Já estamos aqui iniciando uma nova lição, uma nova série onde nós vamos aprender juntos cada vez mais. Helena Saraiva, que lição maravilhosa, meninos abençoados e amados. Que pena que acabou. E ela deixa o CCC curtido, comentado e compartilhado, que a Helena também é companheira aqui do canal. Hashtag fui até o fim, até a primeira lição do terceiro trimestre. Chegamos nela, Helena. Amém, amém, amém. Isso aí. Sandra Bittar deixando também um alô aqui. Oi, meninos, e a toda a grande família Entre Linhas. Espero que todos estejam bem com as bênçãos de Deus. Graças a Deus, Sandra, estamos bem. Deus tem cuidado da gente, né? Nos dado saúde, força, esse ar para respirar. Claro que nós sujamos e poluímos ele, mas Deus nos deu um limpo, a gente sujou, né? No início do próximo trimestre, onde estudaremos o Evangelho de Marcos, estaremos lá na Califórnia, nos Estados Unidos, visitando a nossa filha e a nossa netinha, que já fez 10 anos. É isso aí, Sandra. Aproveita, visitar a filha, a netinha. Agradecemos sempre a Deus pela oportunidade de estar com a família e pedimos orações para que a viagem transcorra segundo a vontade de Deus. Amém. Já está no caderninho de oração, Sandra. Oremos aí pela viagem da Sandra. Destaco parte do texto da lição de domingo, onde o autor afirma que ter um relacionamento profundo com Jesus, que nada pode abalar. Buscar a Cristo a cada momento do dia, caminhar com Ele, lembra de Enoque? Nos auxilia a buscar, a refletir sobre o caráter dele. Necessitamos nos encher do Espírito Santo, porque sozinhos não conseguimos. Acredito que tal entendimento também nos auxilia a nos preparar para o tempo de angústia que está por vir, buscando conhecer o caráter de Deus e entendendo a mediação de Jesus junto ao Pai. Mesmo estando em tempo de angústia, nós não estaremos sozinhos. Amém? Tal processo nos fortalecerá, nos purificará, cresceremos na fé, pois Jesus nunca nos abandonará. Temos ainda a bendita esperança da restauração de todas as coisas. Estudar os acontecimentos que ocorrerão no milênio certamente nos fortalece espiritualmente. Hashtag da Sandra fui até o fim. Deus abençoe e a seus familiares sempre. Grande abraço. Boa viagem, Sandra, que Deus acompanhe aí e aproveite a família. Temos ainda os dois últimos comentários. Maria Damasceno. Bom dia, eu sou Maria Damasceno de Tomé Açu, Pará. Tomé Açu, Pará. Que legal, pessoal aí do norte, sempre marcando presença aqui. Valeu, pessoal. Novamente eu falo, tem a família minha aí no Pará, né? Uma tia minha que mora aí com os primos. Que legal, Maria Damasceno. Primeira vez, acho que a Maria Damasceno comenta conosco. Valeu. E o último comentário de hoje é de Vera Simões. Vera Simões eu já estou lembrando. Obrigado, irmãos, pelo estudo da Palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Valeu, pessoal. Obrigado pelo comentário, obrigado pela companhia. Essa sessão vai continuar nesse trimestre, né? O pessoal gosta, eu gosto muito. Quem não gosta é só pular. E aí sim, vamos dar início agora à doxologia, a parte mais importante para que a gente aprenda sobre o princípio do Evangelho. Beleza? Mas, como é de costume, como é necessário, vamos buscar o Senhor em uma oração antes de estudarmos a palavra dele. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque estamos aqui iniciando mais um ciclo de estudo. Agora vamos estudar um pouquinho mais sobre o Evangelho de Marcos. Ajude-nos, ó Pai, a relembrar talvez coisas que nós já sabemos, a aprender novas coisas, ter novas visões sobre coisas que nós já conhecemos. Nos ajude, Pai, nesse conhecimento, que ele seja frutífero em nosso coração, em nossa vida, e que nos ajude a compartilhar com aqueles que estão precisando, Pai, para que nós possamos desenvolver e ajudar a que os outros desenvolvam essa fé em Ti, Senhor. Continue usando aqui o Ricardo, o Alexandre, o Marcos e a mim, e também usar cada ouvinte, né, como um arauto do Rei que cada um pode ser nessa terra. Muito obrigado, em nome de Jesus nós clamamos, amém. Bom, então aí é com você, Ricardo. Vamos lá, pessoal. Lição 1 desse trimestre. O princípio do Evangelho. Bom,
Vocês devem estar se perguntando se a lição é o Evangelho de Marcos. Por que é que o título da semana é o princípio do Evangelho? A razão é porque há um consenso entre a maioria dos historiadores que o Evangelho de Marcos foi o primeiro dos quatro evangélicos dos quatro evangelhos a ter sido escrito. Eu trouxe aqui para vocês mais ou menos a ordem desses evangelhos. O primeiro teria sido Marcos, o segundo teria sido Mateus, o terceiro teria sido Lucas e o quarto teria sido João. Então, nós temos aquele proceder aqui no canal de sempre falar sobre pegar o título e trazer alguma expressão hebraica. Eu vou pegar essa expressão no princípio. No princípio, em hebraico, é Bereshit, que significa no princípio, significa Reshit, é uma palavra que ela vem de uma origem em Rosh, que seria a cabeça, ou o topo, aquilo que está no topo, aquilo que está no mais alto. O verso que nós temos, o verso óleo para memorizar, está lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15, diz o seguinte: depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo foi cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Gente, aqui, obviamente que aqui o verso não está se referindo a Marcos, apesar de citar João. E por que eu estou falando isso? O nome Marcos é um nome de origem grega. E ele era um judeu, ele era um hebreu que teria adotado o nome João, né? Mas João, é a nossa latinização, né? Yohanan é João, que significa a graça do Eterno, ou a misericórdia do Eterno, do Divino. Aqui já no primeiro parágrafo de sábado, o autor da lição afirma categoricamente que quem escreveu o Evangelho de Marcos e por que ele foi escrito. Ele lança essa pergunta e já traz a resposta. Nenhum dos quatro evangelhos traz o nome do seu autor. Ele abre parênteses. Os títulos que aparecem na Bíblia foram acrescentados posteriormente. O texto que mais se aproxima da identificação do autor é o livro de João, que se refere ao discípulo amado. Bom, gente, o que acontece? De fato, muitos historiadores cristãos e a imensa maioria dos historiadores seculares entendem que o livro de Marcos e nenhum dos evangelhos foi escrito pelos apóstolos, pelos discípulos, melhor dizendo. Ocorre que nós temos ali, de acordo com esses historiadores, que o primeiro a atribuir a autoria do livro de Marcos ao discípulo foi Pápias Hierápolis. Nomezinho complicado. Pápias Hierápolis. Só que esses historiadores, eles entendem que ele fez isso para dar autoridade ao livro. Mas esses historiadores entendem que foi uma mentira. Uma mentira ou um engano, propriamente. O livro de Mateus, também de igual forma, ele foi atribuído a Mateus pela mesma pessoa, Pápias Hierápolis. O livro de Lucas,
ele foi atribuído a autoria pela primeira vez, segundo historiadores, por Irenaeus, que seria um bispo grego. Mas os historiadores também acreditam que ou é um engano ou era pura e simplesmente uma mentira, que ele teria feito aquilo pelo mesmo motivo do nosso amigo Pápias lá, para dar mais autoridade para o texto. Se o consenso dos historiadores condiz com a realidade ou não, nós temos que entender o seguinte, gente, aquilo que é consenso científico, independente de historiador ou qualquer outro tipo de coisa, hoje necessariamente não é o mesmo consenso daqui a 10, 20, 30 anos. Se você for analisar a história de qualquer tipo de ciência, você vê que esse consenso de uma época, ele muda. Justamente porque o pensamento científico, o motor do pensamento científico é a dúvida. O cientista, ele trabalha com a dúvida e trabalha com uma verdade que ela pode se modificar ao longo dos tempos. Pode ocorrer um acúmulo de ideias e de pensamentos e de crenças que formam paradigmas, e chega um determinado momento que este paradigma ele não serve mais para solucionar as outras perguntas que vão sendo lançadas, que vão surgindo, e aí há uma quebra de paradigma. Isso é uma coisa comum na história dos pensamentos e das crenças científicas, mas atualmente o autor da lição está se baseando nessa formação em um consenso de historiadores seculares e também no que muitos historiadores cristãos defendem, que os evangelhos têm escritores anônimos, mas cada um fica aí com a sua, se incomoda vocês, se vocês não acreditam, ou se na classe aparecerem pessoas que preferem acreditar na tradição, gente, é um direito de cada um, ninguém vai ser considerado herege por causa disso, a gente apenas sabe o que as pessoas falam. Então, muitas, no meio acadêmico, é isso que se diz. E o autor da lição encampou e já trouxe isso para vocês como uma verdade. Depois, no entanto, desde os tempos mais antigos, cada um dos evangelhos canônicos tem sido associado a um apóstolo, como a gente estava falando. No caso de Mateus, o João, ao companheiro de um apóstolo. Assim, o evangelho de Lucas está relacionado com Paulo e o evangelho de Marcos está ligado a Pedro. É interessante aqui, nós vamos falar um pouco sobre isso, Pedro chama Paulo de filho, sabe, com a relação à intimidade que ele tinha. O Marcos também teve um vínculo ali com o apóstolo Paulo na primeira viagem, nós vamos falar mais para frente. Embora o autor Marcos não tenha apresentado seu nome no texto, a tradição da igreja antiga, como nós já falamos, indica que o autor deste evangelho foi João Marcos, que acompanhou Paulo e Barnabé em suas viagens. Nós já estudamos aqui no canal, lá quando tivemos aquela lição do livro de Atos, né? E mais tarde se associou com Pedro. Iniciaremos o estudo dessa semana aprendendo que as Escrituras relatam acerca de Paulo, incluindo seu fracasso inicial, ou seja, esse fracasso inicial aqui se refere à primeira viagem de Paulo, que ele foi junto. Nós já vamos falar um pouco sobre isso. E a restauração posterior. Essa restauração posterior diz respeito principalmente a sua aproximação com Pedro e também a mudança de ponto de vista do apóstolo Paulo com relação a Marcos, que aconteceu quando passou o tempo, né? Ele perdoou Marcos por aquilo. Em seguida, estudaremos a sessão da abertura de Marcos, olhando para frente, para onde a história se dirige, para trás, buscando descobrir que um missionário fracassado, depois restaurado, escreveria esse livro. Bom, lição do sábado, só recapitulando em poucos segundos, diz respeito à autoria. O autor da lição apresenta um ponto de vista que são dos historiadores,
um consenso historiográfico e apresenta um ponto de vista que vem da tradição, da teologia. Continuando, missionário fracassado, leia Atos 12:12, como Marcos, ele é apresentado no seu livro. Vamos dar uma lidinha em Marcos 12:12. Marcos 12. Nossa, Marcos 12:12. Está aqui, achei. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então veja aquilo que eu falei no começo, gente. Marcos é um nome grego. O nome dele judaico, o nome dele hebreu é Yohanan, que nós costumamos latinizar ou transliterar por João. Por isso que está aqui nesse texto. Nós descobrimos aqui, gente, nesse texto, que a mãe dele era Maria, uma mulher chamada Maria. Ela seria uma mulher de posses. Ela seria também da parentela de Barnabé. Nós vemos aqui também no livro de Atos, gente, o que acontece? Na primeira viagem de Paulo, nós já estudamos aqui no canal, nós já falamos também, que a primeira viagem de Paulo, alguns teólogos, eles acreditam que em razão de algumas características daquela região onde foi a primeira viagem, que era uma região muito lagadiça, muito úmida, eles foram acometidos por malária. E Marcos não teria resistido. As viagens naquele tempo eram muito cansativas. E qual é o grande problema dos que Marcos fez? Marcos quis voltar. Por que apóstolo Paulo xarope, chato, deixa o menino voltar? O problema é o seguinte: as viagens naquele tempo elas tinham estruturas. Era comum se viajar em 3, porque as atividades, as funções dentro da viagem eram bem divididas. Então, quando uma das pessoas abandonava a viagem, Marcos decidiu voltar para Jerusalém. Ela sobrecarregava aqueles outros com as suas tarefas. Então as tarefas para aqueles outros dois ficou muito mais extenuante, muito mais trabalhosa, porque Marcos voltou para Jerusalém. Bom, vamos voltar aqui para a ponta da linha então, gente. O autor da ponta da linha vai falar justamente a questão de Marcos fosse jovem quando ocorreram os eventos registrados em Atos 12, por volta da década de 40 depois de Cristo. Ele é apresentado como filho de uma mulher chamada Maria. Era uma família abastada, está aqui também na ponta da linha, o autor traz isso para a gente, abastada, apoiadora da igreja, e realizou uma reunião de oração em sua casa, conforme relatos Atos 12. Aí a história da fuga de Pedro da prisão e os acontecimentos que seguem depois da morte de Herodes eram repletos de contrastes impressionantes entre Pedro e o rei, que chegaram a ter certo toque de humor. João Marcos não desempenhou papel algum nessa história, também na ponta da linha. Mas sua apresentação nesse ponto do livro prepara o leitor para uma ligação posterior com Barnabé e com Saulo, Shaul, Rachalia, ou seja, Saulo, o apóstolo, o enviado. E é justamente aquela história que eu falei para vocês, gente, a história da primeira viagem de Paulo. E nós temos ali o Marcos, o Yohanan, o João Marcos, abandonando os dois e voltando para Jerusalém. Leia Atos 13, 1 a 5. Como João Marcos se uniu
a Saulo e Barnabé. E qual foi o resultado disso? Já falamos, né? Acabamos de falar sobre isso. Atos 13 descreve a primeira, na ponta da linha ainda, gente, descreve a primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé, que teve início por volta do ano 46 depois de Cristo. Marcos não é mencionado até o verso 5, quando ele é descrito como um simples auxiliar ao servo. Nenhuma outra referência é feita ao jovem até o verso 13. Em um breve relato faz uma observação que ele voltou para Jerusalém. Nenhuma razão é dada para essa partida e a ausência de qualquer descrição dos seus sentimentos e emoções deixa para a imaginação o que teria motivado sua retirada dos esforços missionários, que sem dúvida eram cheios de perigos e desafios. Eu já trouxe para vocês lá aquela entrelinha, né, gente, de que alguns teólogos especulam, tá, que eles tivessem se acometido de malária por causa das características da região onde foi a primeira viagem. Mas é apenas uma especulação. Nós temos, o autor também traz na ponta da linha aqui um texto do apóstolo Paulo. Um texto de Ellen White. Diz o seguinte: Marcos, dominado por temor e desânimo, hesitou por um momento em seu propósito de se consagrar de todo o coração na obra do Senhor. Pouco habituado aos sacrifícios, ficou desanimado com riscos e privações do caminho. Atos dos Apóstolos. Em resumo, as coisas simplesmente ficaram bastante difíceis. Então ele desistiu de sua missão. Ok, gente. Ele desistiu de sua missão. Mas nós vamos ver aqui, eu acredito, não sei, que o Alexandre e que o nosso Marcos vão falar mais para frente, que, com mais detalhes, eu vou encerrar rapidamente, que o apóstolo Paulo se demorou um pouco, obviamente, para perdoar o Marcos. O apóstolo Paulo, mais para frente, no relato bíblico, inclusive, ele recomenda Marcos para a igreja de Colossenses. Então, demorou um pouco, se passou um pouco de tempo, mas ele foi perdoado e foi introduzido nesse ministério. Ele teve um relacionamento muito estreito com Pedro, como já falei, que lá Pedro chama ele inclusive de filho. Eu separei para vocês algumas especulações que nós temos, tá, gente? Nós temos sobre o Marco. A primeira especulação que alguns teólogos trazem é que Marcos teria sido o fundador da igreja de Alexandria. Não temos muitas evidências disso, mas há especulações sobre esse assunto. Uma outra especulação é que ele teria sido o jovem com o lençol na noite em que Jesus foi preso, lá em Marcos 14, no versículo 51 e 52. Uma penúltima especulação diz o seguinte, que ele teria sido o homem que carregava um cântaro. E a outra é que ele teria sido um dos 70 discípulos, que está lá em Lucas 10:1. Mas uma coisa que é certa, e que não é especulação, que nós vemos, que nós encontramos ali no texto, é que ele foi um discípulo valoroso para esse evangelho. Pedro tinha muita estima por ele, e o apóstolo Paulo, depois de algum tempo, o recomendou, inclusive nesse ministério, entendendo que ele teria mudado. Então agora é com o Alexandre. Olá, pessoal do canal Entre Linhas, muito bom estar aqui para mais uma lição, mais uma semana, lição nova, lição sobre o livro de Marcos. Digo para vocês que por essa primeira semana eu já fiquei animado. Gosto muito de lição de livro, acho legal a gente trabalhar com um livro inteiro da Bíblia. Gosto muito dos evangelhos, acho muito legal a gente trabalhar com o evangelho. Então, estou animado, acho que vai ser uma lição legal. Uma lição que demonstrou uma riqueza de conteúdo muito grande, um autor que é um professor da Andrews sobre evangelho e que é especialista em livro de Marcos.
Então tem tudo para ser uma lição excelente. Seja bem-vindo agora a nos acompanhar, convidado a nos acompanhar nas 13 lições desse trimestre. Vocês já estudaram a lição de sábado e domingo? Ricardo, seguem comigo agora na lição de segunda-feira. A lição de segunda-feira tem por título Segunda Chance. Então, se na lição de domingo a gente viu o momento em que aparece pela primeira vez, né, a figura ali de João Marcos, que acredita ser o autor do livro de Marcos, e que acompanhou Pedro, em muitos aspectos teria sido um escritor de histórias que foram contadas por Pedro, né? Lembrando que Marcos, esse João Marcos, ele seria filho adotivo então de Maria, a Maria irmã da Marta, do Lázaro, a Maria que Jesus ia visitar e passava tempo na casa dela. Então, esse João Marcos deve ter ouvido muitas histórias, né? Histórias de Maria, do seu tio e da sua tia, histórias dos discípulos. João Marcos era um menino que cresceu ouvindo essas histórias, que provavelmente no momento em que Jesus foi crucificado era ainda menino e que cresceu ouvindo as histórias dos apóstolos, dos discípulos. Na segunda-feira a gente fala de uma briga, a gente começa a lição de segunda-feira com uma briga. É uma briga que está descrita lá em Atos 15, 36 a 39. Eu acho interessante como essa briga ela nos ensina algumas coisas. Primeiro, de que às vezes numa briga os dois podem estar certos. A gente tem ali uma disputa entre Barnabé e Paulo. Eram visões diferentes sobre a pregação do Evangelho, né? O Barnabé, ele defendia que João Marcos deveria ter uma segunda chance depois de ter abandonado eles na primeira viagem, né? Barnabé defendia que João Marcos deveria ter uma segunda chance e continuar na viagem missionária. Já Paulo, ele não estava tão disposto a dar essa segunda chance e continuar trabalhando com João Marcos. Num primeiro momento, eles discutem, eles debatem quanto ao que fazer, né? E nenhum quer dar o braço a torcer. E aquilo que poderia ser uma maldição acaba se tornando uma bênção, porque ao invés de uma viagem, vão ter duas viagens. Barnabé e João Marcos, eles seguem para o Chipre. E Paulo e Silas, eles vão seguir para a Cilícia. Então, duas regiões vão poder ser atingidas pela pregação do Evangelho. E passam-se 20 anos, bastante tempo depois, entre 15 e 20 anos, e o João Marcos volta a aparecer em algumas cartas. E aparecem algumas cartas do próprio Paulo, e agora Paulo falando com carinho de João Marcos. E falando que João Marcos lhe era muito útil. Lá em Colossenses 4,10, né, fala de um Marcos que era sobrinho de Barnabé. Sobrinho, eu entendo aqui que provavelmente se referia a ser aquele mais jovem que andava junto com o Barnabé mais velho, né, junto com o tio Barnabé agora. O texto de 2 Timóteo 4,11 eu acho lindo, porque é um texto de Paulo. Paulo foi abandonado por alguns dos seus discípulos. Paulo está se sentindo só. E na carta a Timóteo, Paulo pede um socorro ali para Timóteo e fala assim, ó: me traze, toma o Marcos e me traze, porque ele me é útil. Então, Paulo vai falar que esse Marcos é útil para ele. A gente entende aqui que houve uma reconciliação em algum momento, que Paulo passou a querer trabalhar com João Marcos, que João Marcos trabalhou com Paulo, e que o Evangelho foi crescendo e que eles se reconciliaram. Então, houve um processo de reconciliação. Tem o texto de Filemão 24, que também fala da existência, né,
de um João Marcos. E tem o texto de 1 Pedro 5,13, em que Pedro vai falar de Marcos agora. E Pedro chama Marcos de filho, o que faz todo sentido, né? Não quer dizer que esse Marcos necessariamente ele fosse filho biológico de Pedro. Até poderia ser, mas não necessariamente seja. Mas vamos lembrar que Pedro era amigo de Maria e de Marta e de Lázaro. E era amigo de Jesus, e andava com Jesus, e andava com essa gente toda. Então, quando ele trata de João Marcos, ele trata com carinho, trata chamando ele de Marcos, o meu filho. A lição de segunda-feira tem por título Segunda Chance, porque ela mostra como aquele jovem que num momento abandonou a viagem missionária. Ellen White vai dizer por causa do sofrimento, das dificuldades que essa vida impunha, ele passou por uma segunda chance e ele se tornou muito útil para o ministério. É importante a gente tomar para nós a lição aqui de ser sensível àqueles que falham, aqueles que falham na pregação, aqueles que falham no desempenho de alguma atividade, aqueles que recebem um cargo, uma função na igreja e às vezes não conseguem desempenhar a contento ou como gostariam. Ter tolerância é importante, porque a gente nunca sabe o que essa pessoa pode produzir para Deus com uma segunda chance, com uma segunda oportunidade. Vamos lembrar que Deus é um Deus que está nos dando tantas segundas oportunidades, né? A lição de terça-feira a gente já entra no Evangelho de Marcos propriamente. E o Evangelho de Marcos ele começa falando que é o início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ali na sequência do verso 1 ao 8 vai apresentar a figura do João Batista, do ministério de João Batista, a voz do que clama no deserto. Vamos lembrar que João Batista era uma figura muito conhecida, uma figura que antecedeu a Jesus e cuja história era conhecida em toda a região da Judéia. Então João Marcos conhecia a história de João Batista. Os discípulos de Jesus conheciam ou de ouvir ou de ver o próprio João Batista em algum momento. E o Evangelho de Marcos começa falando de João Batista, a voz do que clama no deserto. Apresenta João Batista como um precursor de Jesus Cristo. E ali nós temos 3 textos base que são citados indiretamente no texto de Marcos, capítulo 1. Que é o texto de Êxodo 23:20, que fala de um anjo que vai adiante guiando o povo num caminho pelo deserto. O meu texto favorito desse, sem dúvida, é Isaías 43, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai a vereda do nosso Deus. Então, apresenta João Batista como sendo o precursor, apresenta a voz do que clama no deserto como sendo a precursora da vinda do Messias. Malaquias 3:1 fala que um mensageiro irá adiante e preparará o caminho diante de mim. Eu acho interessante a gente destacar nesses 2 últimos textos, em especial o de Isaías e o de Malaquias, como existe a figura do precursor. Quem vem é Deus, quem vem é Jesus, quem vem é o noivo, ele está vindo. Mas antes dele, há um arauto que anuncia a vinda. João Batista, no começo do texto de Marcos, é justamente esse arauto, aquele que anuncia a breve volta de Jesus. Em que medida nós não somos o João Batista do nosso tempo? Nós devemos ser. Nós cumprimos o papel de arauto. Eu acho interessante como na parábola das 10 virgens as pessoas muitas vezes ficam focando: você é a virgem prudente que tinha azeite ou é a virgem tola que não tinha azeite? Sendo que nós, se cumprirmos o nosso papel profético, não seremos nem virgem prudente nem virgem tola. Nós seremos a voz que clama no deserto, nós seremos a voz que clama à meia-noite: eis que vem o noivo. Esse é nosso papel profético, será a voz que anuncia a chegada do noivo. O caminho de Jesus
que foi preparado lá por João Batista, que foi anunciado, endireitado, pregado por João Batista, é um caminho que levava para a cruz, que terminou na cruz. O caminho que hoje nós anunciamos é o caminho que leva para a Canaã celestial, é o caminho que leva para a nova terra, é o caminho que leva para o céu. Então nós também somos aqui, em alguma medida, os anunciadores de um caminho, os pregadores de um caminho. Desejo que vocês continuem com a gente na próxima lição. Foi muito bom estar com vocês aqui nesse tempinho. Vamos estudar, porque essa lição está muito boa. Estou com a expectativa, lá em riba. Abraço para todo mundo. Passo a bola para o Marcos André agora com você, Marcos. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Que bom que você chegou até aqui. Eu espero que você continue comigo para que possamos estudar juntos as lições de quarta e de quinta-feira. Na parte de quarta-feira, nós temos o título O Batismo de Jesus. E aqui o autor começa nos fazendo uma pergunta baseada em Marcos, no capítulo 1, dos versos 9 a 13. Ele pergunta: quem esteve presente no batismo de Jesus e o que ocorreu? Bom, nós encontramos pelo menos 4 pessoas que se destacam no texto referente ao batismo de Jesus. João, que batizou Jesus, ou seja, João é aquele agente humano que foi utilizado para que Jesus fosse batizado, mas nós encontramos também as 3 pessoas da divindade, aquilo que nós conhecemos teologicamente como a Trindade. Essa palavra Trindade, ela não aparece na Bíblia, mas aqui nós encontramos claramente as 3 pessoas da divindade em personalidades distintas. Nós vemos Jesus saindo da água, o Espírito Santo que descia sobre ele em formato de pomba, e nós vemos também o Pai fazendo a declaração. O Pai diz do céu: você é meu filho amado, em você eu me agrado. Então, nós encontramos aqui a declaração do próprio Deus de que Jesus era o Filho. E esse texto, a referência de Deus a um filho, é muito importante se nós compreendermos o significado da palavra filho no texto bíblico. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, então, nós encontramos as 3 pessoas da divindade e isso demonstra a importância desse momento, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estiveram presentes, confirmando juntos o início do ministério de Jesus, é o que diz aqui o autor. Ele também faz aqui um paralelo entre Marcos 15 e Marcos 1. Marcos 15 já fala lá do sacrifício de Jesus, mas nós vamos estudar um pouco mais para frente. E ele continua dizendo que após o batismo, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. A palavra que foi traduzida como conduzir foi utilizada muitas vezes na Bíblia para se referir, especialmente no Evangelho de Marcos, para se referir à expulsão de demônios. É como se o Espírito Santo estivesse impelindo Jesus de uma maneira enfática, como se estivesse expulsando Jesus para o deserto, é como se ele estivesse realmente usando de força para levar Jesus para o deserto. Então, nós encontramos aqui a ação do Espírito Santo imediatamente após o batismo, o Espírito Santo agindo de uma maneira intensa sobre Jesus. E Jesus, então, foi levado ao deserto para ser tentado, é o que diz o texto bíblico. A palavra tentado, a palavra que é utilizada ali para tentar, nós geralmente entendemos a tentação como sendo uma forma de conduzir uma pessoa ao pecado. Então, Satanás geralmente é quem tenta para que alguém caia em pecado. Mas essa palavra que é utilizada no texto aqui no Evangelho de Marcos e também nos outros textos que se referem à condução de Jesus ao deserto para ser tentado, é uma palavra que pode ser traduzida como tentação, mas pode ser traduzida também como um teste, como uma prova, como se Jesus estivesse sendo levado para ser provado no deserto. Então, seria, na minha opinião, uma tradução mais fiel se dissesse que o Espírito Santo estava conduzindo Jesus ao deserto para ser provado. No entanto, como ele foi tentado por Satanás no deserto, essa tradução também está perfeita. Então, ele foi levado ao deserto e o Espírito Santo, sendo onisciente, sabia claramente que ele seria tentado por Satanás lá no deserto. Mas se eu pudesse escolher, eu escolheria a tradução
dizendo que ele estava sendo provado, né? Então, imediatamente após o seu batismo, após a unção de Jesus, Satanás o provou, né? Então, o conflito que ocorreu ali, demonstrado pela referência aos 40 dias de tentação e também a presença de animais selvagens e aos anjos servindo Jesus, né? O texto ele mistura esses elementos, apresentando contraste, né? Como se Jesus tivesse abandonado no meio do deserto, no meio das feras, mas ao mesmo tempo os anjos o serviam. É como se Jesus fosse humano, fraco, mas ao mesmo tempo estivesse enfrentando uma batalha espiritual que um ser humano não poderia enfrentar. Então, são apresentados ali alguns contrastes, né? E o autor destaca isso, falando que uma das características incomuns da cena inicial do Evangelho de Marcos é que Jesus é apresentado como um personagem divino humano. No aspecto da divindade, ele é o Cristo, o Messias, né? Então, lá em Marcos capítulo 1, verso 1, se refere a ele como Cristo. A palavra Cristo e Messias é a mesma palavra. Cristo é no Novo Testamento, no grego, e Messias, ou Machia, é no Antigo Testamento, no hebraico. O que significam essas duas palavras? Ungido. Ungido, é como se estivesse derramando óleo sobre a cabeça de Jesus. No passado, quando um rei assumia, quando um profeta assumia, ele era ungido. E essa unção era derramado literalmente óleo na cabeça das pessoas, né? Hoje em dia tem muito aí as pessoas falando de óleo ungido nas igrejas, né? Então não faz sentido, porque ungir é derramar óleo. Como que um óleo é ungido? Você derrama óleo sobre o óleo? Então, o óleo é a unção. Só que esse óleo que era derramado no Antigo Testamento, ele era na verdade, um símbolo do Espírito Santo que estava sendo derramado sobre aquela pessoa. O Espírito Santo era derramado de maneira especial em algumas pessoas. Os reis, os profetas, as pessoas, os sacerdotes, eles eram ungidos. Os objetos que passavam a fazer parte do santuário, eles eram ungidos. Então, tudo isso era ungido como se fosse separado pelo Espírito Santo. Então, ele é apresentado como o ungido, que é aquele que era esperado lá no Antigo Testamento, né? E Marcos já começa o Evangelho falando de Jesus, o Cristo. Então, está falando que Jesus realmente é aquele que estava sendo esperado. E depois ele é anunciado também como por um mensageiro enviado do Senhor, né? Marcos capítulo 1, verso 2 a 3, que você já estudou aí com o Alexandre. E essa referência a ele sendo anunciado também é uma declaração da sua messianidade, de que ele era o Messias, porque esse anúncio foi feito em relação ao Messias. Quando o Messias viesse, alguém viria como precursor para então anunciar o caminho para que ele passasse, né? Então o Senhor foi anunciado por esse mensageiro, no caso por João Batista, e João Batista declara que era alguém mais poderoso do que ele. Então o Filho amado de Deus foi batizado por João, um ser humano, um pecador. Então nós vemos ali essas coisas no texto que parecem que apresentam um contraste, né? Vemos também, como eu já falei, a respeito do fato de que o Espírito Santo o conduziu para o deserto em meio aos animais selvagens, mas ele estava ali sendo servido pelos anjos. A palavra filho na Bíblia, como é utilizada aqui, nem sempre é utilizada para se referir a alguém que surgiu a partir de um progenitor, como nós temos hoje. Nós declaramos que alguém é filho de outra pessoa, nós estamos falando que ele foi gerado por aquela pessoa. No entanto, na Bíblia, essa palavra tem outros significados também. Por exemplo, o próprio Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 13, referindo-se a Marcos, que é o autor desse evangelho, ele diz que Marcos era o seu filho, porém não era gerado a partir de Pedro, era apenas um discípulo. E na Bíblia nós encontramos muitas vezes alguém que seguia um mestre, que seguia um profeta, ele é chamado de filho, sem ser filho diretamente daquela pessoa. Jesus, em Mateus, no capítulo 5, verso 45, diz que nós podemos nos tornar filhos do nosso Pai Celestial, ou seja, nós já somos filhos do Pai.
mas podemos nos tornar filho. Como que nós podemos nos tornar? Imitando a ele. Ele diz, o Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Vocês também não vão fazer distinção, não vão julgar, vão ser bons com todas as pessoas. Imitando a Deus, vocês vão ter a mesma natureza, o mesmo comportamento de Deus, então vocês vão se tornar filhos dele. Então, quando a palavra filho é utilizada por Deus para se referir a Jesus, quando Jesus é chamado de Filho de Deus, ele está declarando, ou a Bíblia está declarando a respeito dele, se bem que ele falou também a respeito de si como Filho de Deus, ele estava se declarando igual a Deus, da mesma natureza de Deus. Por isso que quando ele se declara como filho, os fariseus desejavam apedrejá-lo. Então, a palavra filho na Bíblia ela tem um significado muito maior do que simplesmente alguém que foi gerado, né? Aqui, então, o autor faz uma pergunta: por que esses contrastes? Eles apontam para a extraordinária realidade de que ele é o Cristo, ou seja, o ungido, e que ele é o nosso Senhor e Salvador, nosso Deus. Mas também apresenta a realidade de Jesus sendo batizado por João, de Jesus sendo fragilizado em meio às feras no deserto. Então, o que isso mostra? Mostra que Deus se tornou um ser humano, se tornou nosso exemplo, se tornou alguém como nós para viver as nossas dores, viver as nossas dificuldades. Então, nós nunca vamos poder compreender isso plenamente, é o que o autor declara aqui, nós nunca vamos entender essa realidade, mas essa realidade nos revela a respeito do amor de Deus pela humanidade. E aí ele termina aqui fazendo aquela pergunta de rodapé: embora Jesus fosse, ou seja, é Deus, né? Ele tomaria para si a nossa humanidade para nos salvar. O que isso nos revela sobre o amor maravilhoso de Deus? Bom, Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez surgir o universo a partir da sua palavra. No entanto, ele é um Deus pessoal, é alguém que se compadece de maneira pessoal de nós, de cada um de nós. Ele experimenta as nossas fraquezas. Quando nós falamos, eu tenho fome, Jesus fala, eu sei o que é sentir fome, porque ele sentiu fome também. Então, é maravilhoso saber que Deus não é só um ser distante e poderoso, ele é um ser pessoal que se compadece de maneira pessoal das nossas dores. Na parte de quinta-feira, nós temos o Evangelho segundo Jesus. E aí o autor nos pergunta, ele nos pede para ler, né, Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15, e pergunta quais são as 3 partes da mensagem do Evangelho que Jesus proclamou. Bom, Jesus declarou: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Essas foram as 3 declarações apresentadas por Marcos no Evangelho de Jesus. E aqui o autor classifica essas declarações de Jesus em 3 categorias, né? A categoria da profecia de tempo, quando ele diz o tempo está cumprido, quando ele declara a aliança, né? Ele diz o reino de Deus está próximo, que era a promessa da vinda do reino de Deus, e o chamado ao discipulado, e ele diz arrependam-se e creiam no Evangelho. E o autor diz aqui que essa profecia, o tempo está próximo, é uma referência à profecia de Daniel, no capítulo 9, versos 24 a 27. Lá diz, né, para o povo de Daniel, né, uma declaração a Daniel, diz que 70 semanas estão separadas para o teu povo, para que eles possam reconstruir a cidade e fazer cessar o sacrifício. Então, parte dessa profecia se cumpriu com o batismo de Jesus, quando ele foi ungido, ou seja, ele se tornou o Messias no momento da sua unção. Lá em Atos, no capítulo 10, verso 38, diz que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Então, é uma declaração bíblica de que o batismo de Jesus, apesar de não ter óleo, teve o Espírito Santo e foi o momento da sua unção. Então, essa profecia ela se cumpre parcialmente em Jesus, no momento que Jesus é batizado, e ela tem continuidade no ministério de Jesus quando ele morre e faz cessar o sacrifício de ovelhas, faz cessar o sacrifício de animais, e ela termina lá com a morte de Estevão. Quando Estevão morreu apedrejado, então o ministério que foi dado exclusivamente aos judeus,
ele então foi retirado, Jesus declarou isso, o cetro lhe será tirado e dado a um povo que dê melhores frutos. Então, nesse momento, é retirado o cetro dos judeus e entregue a todos aqueles que desejam fazer parte dessa obra, ou seja, nós podemos tomar nas mãos esse cetro de Jesus para sair anunciando o Evangelho. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Então, quando nós saímos para pregar o Evangelho, nós não estamos saindo como Marcos, como Alexandre, como Lúcio, como Ricardo ou como você. Nós estamos saindo segurando o cetro de Jesus, na autoridade de Jesus, para enfrentar aí as hostes satânicas, para enfrentar todo o mal. E aí o autor termina aqui perguntando o seguinte: qual foi a última vez que você estudou a profecia das 70 semanas? Essa profecia aumenta a sua fé, não apenas em Jesus, mas também na palavra profética ou na palavra de Deus. Se você não tem o hábito de estudar essa profecia, eu recomendo que você estude não só essa, mas as demais profecias também, porque as profecias, elas são, para mim, eu já declarei isso aqui muitas vezes no canal, mas nós temos pessoas novas que estão participando conosco. As profecias, elas mantêm a minha fé viva, porque quando eu começo a questionar, eu começo a pensar, será que tudo isso não é só um engano? Será que não é só um desejo nosso que nós temos de permanecer vivos, apesar da morte que é certa? Será que tudo isso não passa apenas de engano e de manipulação ao longo da história? Aí eu me lembro das profecias, porque ninguém poderia escrever as profecias como elas são, as profecias de data, as profecias que se cumprem plenamente, que se cumprem hoje ainda nos nossos dias. Então, Deus deixou as profecias na Bíblia para os fracos na fé. E eu, como tenho pouca fé, eu recorro sempre a elas para que elas me fortaleçam. Então, durante esses estudos que nós vamos fazer aqui do Evangelho de Marcos, durante todos os estudos que nós fazemos aqui no canal, eu tenho lançado mão das profecias para que as profecias possam me mostrar que realmente a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem um conteúdo que nenhum ser humano poderia explicar. Deus abençoe você, que Deus fortaleça a sua fé, que Deus faça crescer a cada dia a sua espiritualidade. Eu termino aqui essa minha participação e agora você fica com o Lúcio com as perguntas de sexta-feira. Um abraço, até a semana que vem e agora é com você, Lúcio. Valeu, Marcos, valeu, Alexandre, valeu, Ricardo, e aí o quarteto completo já nessa primeira lição sobre o Evangelho de Marcos. Pessoal, que legal, né? Aprender mais sobre a Bíblia. E vamos seguindo aí nesse trimestre, nessa nova série. Vamos então agora, pessoal, as perguntas para a consideração do estudo de sexta-feira. Eu vou trazer aqui, são 3 perguntas bastante técnicas, né, sobre comparação de textos e tudo mais, mas espero que contribua também aí com a continuidade da reflexão sobre o tema dessa lição. A primeira pergunta diz assim: quais são as semelhanças e as diferenças entre João Batista e Jesus, lá em Marcos, né, capítulo 1, do 1 ao 13, onde relata, né, a presença de João Batista no deserto, batizando, o batismo do arrependimento, e depois vem Jesus, e que recebe o batismo também, e nesse batismo, né, um sinal do céu é visto por todos e ouvido também através da voz de Deus. Então, assim, quais são as semelhanças? As semelhanças é que os dois pregavam o batismo, pregam o arrependimento, prega a conversão, né? Tanto Jesus quanto João Batista, né? Eles pregam isso. A mensagem do Evangelho é justamente você saber que você tem uma salvação, você tem jeito, né? Você tem esperança, né? Você que está perdido aí. E as diferenças, né? O principal aqui que eu anoto é a diferença de hierarquia, né? Como que João se posiciona em relação a Cristo, né? Ele fala que ele não é digno nem de desatar as sandálias, né, daquele que virá, que é o próprio Cristo Jesus. Porque nós sabemos que João Batista é só um discípulo, é só um mensageiro, né? E
Jesus é o próprio Deus, é Ele que morreu no nosso lugar, é Ele que é a razão do Evangelho. E é muito interessante, né, que não faz parte muito do texto de hoje, mas Jesus até fala, né, vocês não creem nem que Moisés escreveu de mim, filho, como vocês querem crer? Então, assim, falando que Ele está presente lá no Pentateuco, está presente no Velho Testamento. Muito legal, pessoal. Que lições você aprende com os dois, né? São muitas lições de humildade, né? As lições de que tanto João Batista quanto Cristo nunca chamaram atenção, né, para si, mas sempre para a mensagem, para a esperança que eles estavam levando para as pessoas. Isso é muito importante, que a gente possa imitar, né, tanto João Batista como, claro, imitar o nosso maior modelo, que é Cristo Jesus. Segundo, o que significa o batismo? Essa pergunta, né, é bem retórica também, acho que batida aí pelos cristãos, mas a pergunta nos refere aqui a Romanos 6, de 1 a 4 e também João 3, de 1 a 8, né? E o significado do batismo, qual que é, pessoal? Né? Você é um sepultamento debaixo das águas, né? Ou seja, você morre e ao sair das águas, você renasce para uma nova vida. Então, o batismo, né, é justamente a sua submersão, o seu sepultamento, a sua morte para uma vida velha, uma vida, né, que você não tinha o Espírito Santo te guiando, você não colocava Deus em primeiro lugar. Você colocava o seu ego, você colocava a ciência, você colocava um monte de coisa, menos o Espírito Santo para te guiar. E após o seu batismo, então inicia aí essa entrega, onde o Espírito Santo começa a trabalhar na gente e a gente diariamente vai buscando essa entrega. O pastor até falou hoje na vigília, né, que Jesus buscava o batismo do Espírito Santo diariamente, né, sempre estava no monte orando, sempre no início do dia, no final do dia, que é assim que a gente deve imitar a Jesus, né? Compare com o batismo de Jesus. É interessante porque se eu falei que o batismo é a morte para os pecados e o ressurgimento para uma nova vida, né? Jesus foi batizado, então Jesus precisava morrer para o pecado e nascer para uma nova vida? Não, mas ele como exemplo, né? Ele falou, deixe que seja cumprido toda a lei. Então vim aqui cumprir. É lícito sim que você me batize. Por quê? Porque Jesus estava representando que ele vai morrer não pelos pecados dele, porque ele não teve pecado, mas pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então o batismo de Cristo ele foi diferente, ele foi a representação da morte pelo pecado e a ressurreição, né? Mas não pelo pecado dele, como foi o meu batismo, como foi o seu batismo. Se você não é batizado ainda, né, converse com algum amigo adventista aí para estudar a Bíblia. E o batismo vai significar justamente isso, essa morte, né, para a velha vida e o início de uma nova vida com Cristo. E a terceira aqui, bem tranquilo, quais são as semelhanças e as diferenças entre o Evangelho segundo Jesus e a mensagem do primeiro anjo lá em Apocalipse? Então, o Evangelho segundo Jesus, lá em 1 Marcos de 14 a 15, e a mensagem do primeiro anjo lá em Apocalipse 14 a 6. Entender essas mensagens o ajuda a enxergar melhor a sua missão hoje? É interessante porque lá em Marcos 1, versos 14, né? Deixa eu ver se eu não vou precisar pegar aqui, eu só anotei resumidamente, mas diz que lá o tempo está cumprido. Jesus fala aqui, está cumprido, porque viria o Messias. Lá em Apocalipse é chegada a hora do juízo. Então vocês percebem que, né, que são dois períodos temporais que estão sendo finalizados aqui. O Evangelho de Jesus, ele focava, eu estou cumprindo aqui, o Messias chegou, eu sou o Messias, estou aqui, né, para trazer a mensagem de salvação. E em Apocalipse, esse Messias que veio, que morreu e ressuscitou, vai voltar, né, para o dia do juízo. Essa é a principal diferença, né? E Jesus falava, né, no seu evangelho que o reino está próximo, né? Tem até uma colinha aqui na sexta-feira, quem tem a lição. O reino está próximo. Já o Apocalipse, o evangelho eterno. Essas são as duas mensagens, né, que diferencia, né, o Evangelho de Jesus e as mensagens lá do primeiro anjo em Apocalipse. E a última parte, Jesus falava, arrependam-se dos seus pecados e creiam em mim, creiam no Evangelho, creiam nessa mensagem, nesse plano da salvação que foi definido antes da fundação desse mundo, né? E Apocalipse 14 traz para nós, temam, deem glória, adorem a Deus, acreditem em Deus também. Então essa é uma semelhança que tanto em Marcos
1,14, Jesus diz, como em Apocalipse 14, o anjo diz. Bom, pessoal, essas foram as 3 perguntinhas, então. Que legal, hein, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do primeiro vídeo dessa série sobre o Evangelho de Marcos. Nós hoje só estudamos sobre o princípio do Evangelho e no próximo vídeo nós vamos estudar sobre um dia no ministério de Jesus. Olha, pessoal, essa lição promete muitas lições práticas em nossas vidas, beleza? Então vamos terminar esse vídeo com uma palavra de oração. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque Jesus veio a este mundo, porque Ele já pregou o Evangelho com os pés nessa terra. E Ele virá novamente. Ele não colocará os pés nessa terra, Pai. Muito obrigado por nos dar essa luz. Obrigado porque estamos aqui dedicando um pouquinho desse nosso tempo, dessa nossa breve vida, ao estudar a Tua Palavra, ao refletir nela e ao meditar e ao tentar alinhar as nossas vidas, ó Pai, com a Tua Palavra. Nos ajude, somos um monte de pó, somos falhos, pecadores, tendenciosos, egoístas, Pai, mas com a presença do Teu Santo Espírito que isso vá mudando a cada dia, que nós possamos tendo vitórias, ó Pai, sobre as nossas falhas. Nos faça melhor através da presença de Ti em nossas vidas e muito obrigado por ter mais uma vez usado a cada um que falou e que ouviu essa mensagem. Continue conosco nessa nova série. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Então, pessoal, até o segundo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.